Olá, eu sou Ana Clara Machado. Eu sou a Cristine Brasil. E eu sou Isabela Jimenez. E nós somos da equipe de iniciação científica inicialar da instituição Feijões Artesanais Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro, com o projeto Biodreno. E nosso orientador é o Alexander Cordeiro. Bom, antes de começar a falar da ideia do nosso projeto em si, eu queria começar falando dos alagamentos que ocorrem aqui no Rio de Janeiro. Que a principal causa deles é o alagamento de bueiros, devido a resíduos sólidos como plásticos e restos orgânicos como folhas. A partir desse problema, a gente começou a pensar na ideia do nosso projeto, que é o Biodreno. E o que é o Biodreno? Bom, basicamente o Biodreno ele é um bueiro inteligente capaz de filtrar e decompor restos sólidos e resíduos orgânicos. Bom, o nosso sistema ele mistura engenharia mecânica e filtragem biológica para tornar o sistema mais eficiente. Então, a importância do nosso projeto ele se dá porque, além de ele estar alinhado com a COP30 que está acontecendo aqui no Brasil, está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS 6 de água potável, 11 de cidades e comunidades sustentáveis e 14 da vida na água, assim reforçando a nossa responsabilidade com a gestão de recursos hídricos e a preservação do meio ambiente. O nosso projeto ele tem o objetivo de principalmente diminuir o acúmulo de lixos nas ruas e esses lixos que vão ser captados pelo biodreno, a gente vai transformar agora em materiais úteis. A gente vai pegar os plásticos que vão ser coletados e vamos agora transformar em materiais que vão ser realmente necessários. E as metodologias que a gente utilizou para poder fazer o nosso bueiro foram, primeiro, a pesquisa exploratória, que a gente leu alguns artigos, principalmente os que estão na nossa referência bibliográfica, como Ecobueiro Inteligente, Justiça Climática. E esses artigos ajudaram a gente a entender melhor sobre como a gente poderia desenvolver esse projeto e entender esse problema. Depois a gente passa para a pesquisa de campo. A pesquisa de campo, a gente juntou todos os nossos ensinamentos, né, das leituras dos artigos e também com as nossas vivências, porque a gente aplicou formas para a nossa comunidade escolar para poder entender melhor como que eles passam por essas situações. E com isso a gente passa para a nossa última etapa, que foi a pesquisa de ação. E na pesquisa de ação, a gente começou de fato a desenvolver o biodreno. Bom, e como vai funcionar a estrutura do biodreno? A gente queria um jeito que ele fosse feito que não tivesse que fazer grandes mudanças no encanamento. Então a gente projetou ele, aqui é o protótipo, mas ele no tamanho real vai ter mais ou menos 60 por 40 centímetros, que já é o espaço que nós já temos nas ruas, que é onde já ficam os bueiros. Então a gente só encaixaria ele já no lugar certo, para não ter que mudar todo o encanamento. Ele é dividido em 3 etapas principais. A primeira etapa é a filtragem inicial, como vocês podem ver. Tem uma grade que impede a passagem dos resíduos sólidos grandes, como garrafas PET, sacolas plásticas. Depois temos a primeira gaveta. Na primeira gaveta a gente tem brita 2, que ela impede a passagem dos resíduos que passam pela grade, mas ela permite que a água continue escoando para a próxima gaveta. A nossa última gaveta, ela tem fibra de coco. A fibra de coco, por ser um material orgânico, quando entra em contato com a água, ela cria micro-organismos e bactérias que decompõem folhas menores e restos orgânicos. E depois a água segue livre pelo encanamento. E aí, em caso de enchente, o que a gente pensou em fazer? A nossa ideia é acoplar uma portinhola na parte de trás da primeira gaveta. Ela tem uma mola de cada lado e sempre que a pressão da chuva é muito forte é porque está acontecendo algum alagamento. Então a pressão da chuva é muito forte na primeira gaveta e a portinhola é empurrada para baixo e depois, quando a pressão diminui, ela volta ao local normal dela. E aqui é a estrutura de apoio para poder, quando a água cair, ela cai pelo lugar certo. Bom, o que a gente vai fazer com o plástico coletado? Todo plástico que ficar preso na primeira gaveta, durante as manutenções, ele vai ser coletado e transformado em novos biodrenos e também em lixeiras de rua, porque várias vezes a gente passa várias ruas e não vê nenhuma lixeira. Então isso ajudaria ainda mais a diminuir o descarte de lixo nas ruas, diminuindo os alagamentos. A gente queria alguma maneira de conseguir monitorar tudo isso. A nossa ideia é fazer um sensor que vai ser instalado na parte de baixo das lixeiras que a gente produzir. As lixeiras vão ficar mais ou menos uns 30 centímetros do chão. Toda vez que a água encosta no sensor, eles mandam a mensagem para a nossa central de controle avisando que está acontecendo algum alagamento. E nossa outra ideia é um pluviômetro, que ele vai ficar nos postes e vai medir como estão as chuvas, podendo avisar para a gente se tem possibilidade de acontecer chuva naquele local ou não. Juntando tudo isso, a gente desenvolveu um aplicativo que os moradores podem baixar nos próprios telefones e ficar averiguando se no local onde eles estão ou pesquisar algum outro local, se está tendo alagamento, se vai acontecer algum alagamento. Tem várias configurações que você pode ver
e ir pesquisando. Eu tô aqui na escola e eu posso ver como é que tá lá na minha casa, como tá, é só pesquisar o local e ele vai falar se o risco é baixo, alto ou médio de alagamento. Bom, aqui tá algumas das referências que a gente usou para fazer o nosso projeto. E esse foi o nosso projeto, o Biodreno. Espero muito que vocês tenham gostado. E foi isso. Tchau!